Olá, irmãos. Hoje eu quero falar com os irmãos um pouco sobre a segunda sola, né, dessas 5 solas que compõem o fundamento básico da fé protestante. Ou no vídeo anterior, ou na última sexta-feira, nós falamos um pouco acerca do sola scriptura, somente a Bíblia, somente a Escritura Sagrada é o fundamento básico daquilo que cremos e daquilo que praticamos. Ela é o fundamento da nossa regra, ou é a nossa regra de fé e prática. E hoje, a segunda sola, ou aqui, que eu quero colocar aqui, das 5, é o chamado Solus Christus, somente Cristo. Isso é algo muito importante a nós, porque nós ainda continuamos no caminho ou no princípio da autoridade, daquilo que é importante e autoritativo para nós como Igreja de Cristo. Nós somos conhecidos como Igreja Cristã. E para sermos chamados e conhecidos como cristãos ou Igreja Cristã, isto significa dizer que a autoridade que está sobre nós é uma pessoa cujo nome ou que é chamado de Cristo, o Messias, o Senhor Jesus. E aí isto nos coloca de maneira direta numa situação tão importante que deve ser igualmente discutida, tal como foi no período da Reforma Protestante. Qual é o papel ou qual é o lugar que Cristo ocupa na igreja, na igreja denominada de cristã? Pode parecer absurdo, mas como foi nos dias da Reforma, ainda hoje é possível uma igreja que se diga cristã não colocar Cristo no centro de tudo isso. É possível isso? Claro que é possível. Ao longo da história da igreja cristã, de um modo geral, ela foi sendo corrompida, foi se corrompendo através de muitas inovações que foram entrando ao longo da sua larga história, dos seus mais de 2000 anos de história, e que foi contaminando exatamente esse princípio do solus Christus, do somente Cristo. Ao longo da história, a igreja cristã foi adotando costumes e práticas estranhas à própria Escritura Sagrada, uma vez que ela desviou o olhar do sola Escritura, desviou o olhar da Escritura Sagrada, a igreja se perdeu em muitos aspectos e trocou a glória de Jesus, a glória de Cristo por outras coisas, ou pior, colocou Cristo como sendo quase como que um coadjuvante de outras personagens, onde Cristo não é mais o único mediador, como a Escritura afirma, onde Cristo não é mais o único meio de salvação, onde Cristo não é mais o único que deve ser adorado, aquele que nos abriu o acesso direto ao Pai. Então eu preciso de intercessores para isso, e práticas estranhas que quebram exatamente esse princípio do somente Cristo, solos Christus. Então, irmãos, quando nós falamos acerca deste princípio de autoridade ou deste princípio de solos Cristo, nós estamos apontando exatamente para a importância que Cristo tem para a vida da igreja. Eu acho que tudo se resume na passagem de Atos, capítulo 4, verso 12, quando nós olhamos para a Escritura, que diz lá que não há nenhum outro meio pelo qual importa que os homens sejam salvos. Cristo Jesus, ele é o único caminho da salvação. Ele é o único caminho que nos coloca diretamente na presença de Deus. É ele quem nos conduz à presença de Deus. Paulo vai afirmar mais lá na frente, na sua carta a Timóteo, que não existe outro mediador entre Deus e os homens a não ser Cristo Jesus, homem. Ele que é o verdadeiro Deus e ao mesmo tempo é o verdadeiro homem. Ele é o único fundamento ou é o único princípio onde nós podemos entender o próprio ser de Deus. O apóstolo Paulo vai falar isso em Colossenses, por exemplo, quando ele afirma que Jesus é a imagem do Deus invisível. Ele é a imagem do Deus invisível. Somente ele também é, ao mesmo tempo, a perfeita imagem e semelhança de Deus como membro da raça humana, porque ele também é membro da raça humana. Jesus nunca deixou de ser Deus, mas ao mesmo tempo, a partir do momento em que ele encarnou-se, nasceu de um ventre de uma mulher, ali de tudo aquilo que aconteceu na noite do Natal, ele torna-se também como um membro da raça humana. Ele já era Deus.
Eu acho muito interessante os antigos credos cristãos que nós cremos, como o credo de Nicéia, por exemplo, que afirma que Jesus ele é eternamente gerado do Pai. Antes que todo o universo existisse, antes que tudo viesse a ser criado, como diz o apóstolo João no seu evangelho, no princípio, né, ele já existia. Todas as coisas foram criadas por meio dele, para ele. Capítulo 1 do Evangelho de João e Colossenses capítulo 1 também vai falar sobre exatamente isso, sobre o fundamento sobre o qual está toda a igreja do Senhor e todo o povo de Deus, é em Cristo Jesus. Portanto, o maior absurdo que pode existir é nós colocarmos outras personagens, outros seres concorrendo com Jesus. Por isso que nós protestantes não oramos, não fazemos orações ao apóstolo Paulo, a Pedro, a João, não oramos a estes homens, porque estes homens são nossos irmãos em Cristo Jesus, salvos pelo mesmo sangue. O mesmo Jesus que salvou a Pedro, a João, ao apóstolo Paulo, é o mesmo Jesus que nos salva. E isto faz-nos irmãos. Nós temos esses irmãos maravilhosos a quem nós somos gratos ao Senhor, como são os apóstolos, e podemos ainda estender muito mais e pensar nos profetas, em Moisés, em Davi, nos patriarcas. Todos eles são nossos irmãos em Cristo, mas nenhum deles pode ser colocado como nosso intercessor e mediador entre nós e Deus. Este só existe um, que é o Senhor Jesus Cristo. Solos Cristo, somente Cristo Jesus. Então, queridos, isso nos aponta e nos faz lembrar com este princípio da reforma protestante que devemos crer e praticar, que não é nenhum homem qualquer, não é um pastor, não é um princípio de autoridade, nem mesmo um apóstolo de verdade, como o apóstolo Paulo ou Pedro, nenhum outro homem ocupa o lugar que é primordialmente do Senhor Jesus. A Ele sim, nós devemos fazer nossas orações, ao Senhor Jesus sim, nós devemos nos dobrar os nossos joelhos diante dele. Ele sim é digno do nosso louvor, da nossa adoração, ele é Deus. Ele é antes de todas as coisas e ele se encarnou para nos salvar, para nos remir. E nós podemos afirmar conjuntamente com a Escritura, não há outro caminho de salvação. Não há religiões que possam nos conduzir à presença de Deus. Qualquer religião, mesmo que se diga cristã, que não tem Jesus Cristo, esse é um caminho errado. Esse é um caminho que não vai nos conduzir a Deus. Somente Cristo, somente Ele é o único meio de salvação e somente nele nós encontramos o perdão dos nossos pecados. Então não nos esqueçamos, irmãos, o centro da nossa fé e da nossa adoração é a pessoa do Senhor Jesus, é a pessoa bendita de Cristo Jesus que nos amou, que nos salvou. Ele sim nos salvou, nos resgatou, fez tudo por nós, nos tornou amigos de Deus quando nós éramos inimigos de Deus. Ele fez tudo por nós, portanto, somente Ele, solos Cristo, somente Ele e nele repousa a certeza da nossa salvação, tá certo? Então essa é a nossa reflexão de hoje, onde que nós não possamos, né, jamais nos esquecer, né, solos Cristo, somente Ele. Se nós somos igreja cristã, isto significa dizer que o fundamento daquilo que cremos está numa pessoa, e esta pessoa é a pessoa do Senhor Jesus. Não é pastor, não é concílio, não é outro princípio de autoridade, mas é a pessoa de Jesus, que é para onde a Escritura aponta. Porque o assunto da Bíblia é Jesus. De Gênesis ao Apocalipse, o assunto da Bíblia é um só: a salvação que o homem pode encontrar em Cristo Jesus. Somente Cristo, solos Cristos. Deus te abençoe, uma boa noite para você.